sabe? Nós humanos andamos muito ocupados nesses últimos milênios. Desde que paramos de arrastar a mão no chão, demos um grande salto de chimpanzé a Homo sapiens. Fizemos muita bobagem, isso é certo. Mas também criamos umas coisas muito legais. E isso me fez pensar. Daqui a milhares de anos, quando estudiosos olharem para trás para fazer uma lista das invenções mais transformadoras e importantes da história da humanidade, o que será incluído nela? A lâmpada elétrica? O motor a vapor? O motor de combustão interna? O avião? O automóvel? E, é claro, o pão fatiado. Mas bem lá em cima, no panteão, junto com todas essas coisas, existe uma inovação mais recente, uma nova invenção que surgiu do nada e em pouquíssimos anos passou pelas nossas vidas como um verdadeiro tufão. A invenção em questão, é claro, é a World Wide Web. Um universo incrível e surrealista que gerou grandes fortunas, sustentou inúmeras indústrias e mudou a maneira com que o mundo trabalha, brinca, se comunica, faz compras e até como se apaixona. Meu nome é John Heilemann e estou aqui para contar a história da ascensão da rede, da obscuridade para a ubiquidade global. É uma história que conheço como a palma da mão, pois como jornalista assisti da primeira fila desde o início. Durante mais de uma década estive bem aqui no Vale do Silício, testemunhando de perto os momentos que deram forma à era da internet. Essa era começou com uma luta de poder feia para decidir quem controlaria o futuro da rede emergente. Jim Clark começa a socar a mesa e dizer: precisamos abrir o capital da empresa e temos que abrir agora mesmo. Naquele pregão, eu faturei 663 milhões. Uma luta que terminaria numa batalha épica dentro de um tribunal. Eu não faço ideia do que está falando. E que para sempre seria lembrada como a Guerra do Navegador. Éramos como um animal espantado com a Microsoft à nossa frente, dizendo: o que a gente faz, o que a gente faz? Nós chamamos todo mundo para ajudar. Isso não é um treino. Vão esmagar a gente, vão esmagar a gente. Nós temos que destruir essa empresa. A internet. Guerra dos Navegadores. Hoje todos estamos acostumados com a rede, com os seus grafismos e sons enfeitados, onde um clique do mouse pode nos direcionar a um novo caminho. Quem sabe onde se pode parar? Ah, que droga! Mas no início dos anos 90 a rede era muito diferente. Era basicamente uma rede de pesquisa obscura, inventada alguns anos antes por um cientista inglês chamado Tim Berners-Lee. Havia umas poucas e preciosas páginas na web, e as que existiam não eram nada mais do que linhas e linhas de textos chatos. Era preciso ser um geek para ficar empolgado com aquilo. Mas um desses geeks, um estudante visionário de ciência da computação da Universidade do Illinois chamado Mark Andreessen, teve uma ideia doida. Ele imaginou um futuro onde todo mundo, inclusive gente comum como você e eu, adotassem a rede como parte da nossa vida diária. O Andreessen trabalhava num cubículo perto de mim e ele estava trabalhando num produto diferente. E aí ele ficou todo doidão com essa coisa chamada web. Àquela altura a internet era só para nerds mesmo, era só para acadêmicos, pesquisadores e cientistas, e não havia nada que pessoas comuns podiam fazer nela, mas era tão útil para quem a usava que eu achava que todos deveriam poder usá-la. Aí ele disse: cara, esse lance vai mudar o mundo, vai ser demais, é tipo uma hipermídia global. Aí eu só virei e disse: então tá. Andreessen podia ser o mais animado de todos, mas logo ele e vários de seus amigos programadores da faculdade estavam tentando deixar a web mais fácil de usar e mais intuitiva, colocando imagens, fotos e ferramentas de áudio e vídeo. O fruto de seu trabalho foi este: um software simplíssimo do tipo aponte e clique, o primeiro navegador gráfico da web. E cada vez que você surfa na internet hoje, está usando um de seus descendentes. No outono de 1993, os geeks de Illinois postaram o Mosaic Online e o transformaram em uma dádiva para a humanidade, gratuita para baixar, e que dádiva acabou se revelando. Quando fizemos o anúncio em nosso grupo de notícias, naquele momento um grupo de notícias da Usenet, e eu disse: alguém por aí quer participar do teste beta? E como eu tive 12 respostas, mandei o navegador para 12 pessoas, e a partir daí se espalhou como um vírus, de 12 para 100, para 1000, para 1 milhão. Esse foi o momento em que a internet passou da obscuridade para a ubiquidade, de um brinquedo para geeks e uma ferramenta para cientistas para uma mídia de massas de boa-fé. Um bando de garotos na casa dos 20 anos que se alimentavam de programas e hambúrgueres tinham iniciado uma revolução. Mas antes que o Mosaic tivesse a chance de se globalizar e, em paralelo, Bill Gates e a Microsoft precisava de mais um ingrediente, um monte de grana bem alto. Este prédio caríssimo foi um presente para a Universidade Stanford deste homem, um de seus ex-professores, Jim Clark.
Garoto pobre do oeste do Texas, Clark era um ex-desistente do colégio que se transformou em professor de ciência da computação em Stanford e fundou a empresa Silicon Graphics, o que o tornou uma lenda no Vale. Ele gostava de carros velozes, vinhos caros e de fazer peripécias que desafiavam a morte, como pilotar um avião de acrobacias. A primeira vez que nos encontramos, ele me levou num passeio de helicóptero que quase nos matou. Mas tendo deixado a Silicon Graphics, Clark queria uma coisa nova, uma coisa grande. Quando viu o Mosaic, logo ficou convencido do que havia encontrado. Eu tinha passado muitos anos pensando na convergência de diferentes tipos de mídia com tecnologia digital. Então formou-se na minha mente a ideia de que a internet e a World Wide Web seriam uma coisa que anunciariam essa convergência. Sem perder tempo, Clark contatou Mark Andreessen, que tinha se formado no colegial e, com estilo, deixou Illinois com um emprego no Vale do Silício. Fevereiro de 94. Estou no trabalho e recebo um e-mail de Jim Clark dizendo: estou pensando em fundar uma nova empresa de software. Vamos marcar uma reunião e conversar? Então eu disse: bem, isso é interessante. Então infringi a minha regra de não acordar antes do meio-dia e tomei café da manhã com ele às 7 da manhã. Nos meses que se seguiram, Mark e Clark se tornaram inseparáveis, enquanto tramavam como transformar o Mosaic na base de uma empresa comercial. Mas isso, obviamente, não era uma coisa que eles podiam fazer por conta própria. Eles precisavam de uma equipe e logo embarcavam num avião rumo a Illinois, numa viagem de recrutamento que seria a centelha da era da internet. Pegamos um avião e chegamos no final da noite e encontramos todo mundo numa pizzaria. Aí nos sentamos, tomamos cerveja, comemos pizza e falamos genericamente sobre as nossas ideias. Acho que estávamos todos um pouco intimidados, para dizer a verdade, porque ele era um figurão do Vale do Silício, ele era relativamente famoso, tinha fundado uma empresa de informática bem grande. Todo mundo sabia que ele tem muita grana, que estava vindo para cá, mas ele nos ouviu. Na época eu não tinha um conceito de como ganharíamos dinheiro, mas é como muitas outras coisas. Se existem tantas pessoas usando uma coisa e ela tinha expandido para 1 milhão de usuários em um período de 9 meses, devia haver um jeito de faturar com ela. Mas esses caras não tinham ideia nenhuma. Na época, o que importava a Clark era fazer os geeks de Illinois subirem a bordo. Então ele lhes fez uma oferta muito além de seus sonhos mais loucos. E cada um de nós voltou com brilhos nos olhos, meio nas nuvens, sabe? E eu estava só no primeiro ano da universidade. E de repente recebi uma oferta de emprego em tempo integral antes mesmo de me formar, e com toda aquela grana foi tipo, nossa, que demais, por que eu ia recusar, né? Olhando para trás, pode parecer óbvio que o navegador da web mudaria o mundo. Mas embora Jim Clark possa ter sacado esse insight, a maioria das pessoas não sacou, inclusive uma que se esperaria que tivesse sacado imediatamente: Bill Gates. Gates, é claro, era o cofundador CEO da Microsoft, a mais importante e fantasticamente lucrativa empresa de alta tecnologia de todas. No decorrer de 2 décadas, a Microsoft tinha estabelecido praticamente um monopólio sobre os sistemas operacionais dos PCs e tinha usado esse monopólio para passar a controlar toda a indústria da computação. A web era cyberespaço na forma de uma estrada enorme, veloz e extasiante, capaz de levar você aonde sua curiosidade o conduzisse. Mas Bill Gates achava que essa estrada da informação devia ter pedágio. A Microsoft controlaria todas as cabines e todos deveríamos pagar para dirigir nela. Valeu, cara. O sistema online de Gates se chamava, nossa, que surpresa, Microsoft Network. E em 1994, muita gente inteligente presumiu que ele conseguiria impingi-lo ao mundo, como era de costume. Ali estava a super autopista de informação que os futuristas vinham prevendo há anos. E embora Gates ainda não tivesse se dado conta, o seu pior pesadelo estava para se tornar realidade. Um bando de moleques tão jovens e ambiciosos quanto ele já estava para ameaçar tudo o que ele representava e tudo o que a Microsoft tinha realizado. Brilhante, usuário de óculos e obcecado por computadores desde a infância, a jornada de Bill Gates para se tornar a figura mais importante da tecnologia começou em 1975, quando, aos 19 anos, ele largou a Harvard para fundar a Microsoft com o seu colega de ginásio Paul Allen. A visão de Bill Gates era simples e muito ambiciosa. Um PC em cada mesa, em cada lar e em cada escritório. E cada um desses PCs rodando com software da Microsoft. Em 1993, seu sonho chegou perto de se tornar realidade. Cerca de 90% dos PCs do mundo rodavam com Windows da Microsoft. Gates e o